Esse livro tão prático, o livro de Provérbios, fala do lugar onde a sabedoria se manifesta, que é o coração. Na linguagem bíblica, o coração é onde todas as coisas da vida da gente acontecem. Há muitos ensinos, como eu disse antes, sobre o coração nas Escrituras. E na Bíblia, o coração é apresentado como a essência humana, como o âmago do nosso ser, o nosso ser interior, a nossa alma. Não é? A linguagem bíblica para alma e coração é uma linguagem intercambiável. Coração e alma na Bíblia são a mesma coisa. Nós temos muitas referências que tratam alma e coração de forma indistinta. Quer dizer, fala do coração como sendo alma e da alma como sendo coração. Portanto, é o centro da nossa personalidade. E assim, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente tem vontade de fazer se manifesta na linguagem bíblica no coração. O coração, então, é a sede, é a casa dos sentimentos, dos nossos afetos. É a casa da nossa volição, a nossa vontade, os nossos desejos. O coração é a casa da nossa razão, do nosso intelecto, na linguagem bíblica. O coração é o nosso ser interior, é o nosso homem e mulher interiores, é a nossa pessoa interior. Segundo a Bíblia, é no coração que a gente formula os nossos planos, as nossas ideias. É no coração que a gente toma as decisões importantes da nossa vida. E a propósito, é bom dizer isso aqui para um grupo como esse, porque você vai notar uma coisa, em pouco tempo, as decisões mais importantes da sua vida, você vai tomar entre os seus 17, 18 e 25 anos. É verdade. Quase que na história de todo mundo é assim. Você pode perguntar para as pessoas mais velhas, por exemplo, que profissão eu terei? Qual vai ser a minha formação? Qual faculdade eu vou frequentar? Com quem eu vou casar? Onde eu vou morar? Quem é o meu Deus? Esse tipo de decisão normalmente é tomada nessa fase da vida em que vocês vivem. E segundo a Bíblia, é no coração que a gente formula todos esses planos. É no coração que a gente determina quais são as nossas prioridades. É no coração que a gente determina quais são os nossos valores. É no coração que a gente determina qual o caminho que a gente vai seguir. É no coração que a gente discerne as coisas e vai fazer distinção entre o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal. Por exemplo, eu posso aqui citar alguns textos bíblicos que ajudam a gente a entender como o coração é o lugar do nosso entendimento. Veja Deuteronômio, capítulo 29, verso 4. Olha o que o texto bíblico diz. Porém, o Senhor não deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Olha que interessante. Moisés falando do coração como lugar onde a gente entende. Deuteronômio 29, verso 4. Em Lucas, capítulo 5, verso 22, a gente vê o coração como lugar de entendimento. Veja só, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, o que é que vocês arrazoam no coração? Interessante, Jesus conhece o pensamento deles, por que ele não diz, o que vocês estão pensando aí no seu cérebro? Porque na linguagem bíblica, coração é o lugar, é a sede dos nossos pensamentos, da nossa razão. Não é? Em Atos 8, 22, a gente lê, arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, e talvez lhe seja perdoado o pensamento do coração. Interessante, pensamento do coração. Então o coração é um lugar onde a gente pensa, é um lugar onde a gente faz escolhas. Não é? A vontade da gente é manifesta pelo coração. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 19, diz assim, dispõe o seu coração e a sua alma para buscardes a Deus. Não é? Dispor alguma coisa é uma manifestação de desejo e vontade. Em Daniel, capítulo 1, verso 8, a gente lê, Daniel, porém, propôs no seu coração, não é? Ele tomou uma decisão no seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. O coração também é o lugar onde a gente tem as nossas emoções.
Não é? O livro dos Salmos está aí para provar isso e mostrar como que a gente sente tristeza e alegria no coração. Olha, por exemplo, Atos 2:26, que diz assim: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, porque o coração estava alegre, a língua falou. Então, o coração é esse lugar na Bíblia onde todas essas coisas acontecem, onde nosso homem interior habita. Mas a Bíblia fala que também no coração é onde o pecado se manifesta. Porque o nosso coração é mau, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, o nosso coração já nasce torto, já nasce contaminado e envenenado pelo pecado. É ali que o pecado se manifesta, é ali que ele cresce, é dali que ele fere as pessoas, é dali que ele ofende a Deus, é dali que ele machuca a gente mesmo também, não é? Por exemplo, Provérbios 6, verso 14, diz assim: no coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, no coração se semeia as contendas. Jeremias, capítulo 17, verso 9, um outro bom verso para a gente decorar, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha o que ele diz: enganoso, mais do que qualquer outra coisa, desesperadamente corrupto. Aqui é uma linguagem nada romântica e muito realista sobre a condição do coração humano. Embora todas essas coisas aconteçam lá, pensamento, vontade e desejos, o que a Bíblia está dizendo é que naturalmente todas essas coisas, pensamento, vontade e desejos, são contaminadas pela realidade da corrupção do coração. Olha o que Jesus diz sobre o coração. Porque de dentro do coração dos homens, está em Marcos, capítulo 7, versos 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23, diz Jesus: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Esse é o diagnóstico do nosso problema cardíaco. Não tem marca-passo que resolve isso. Não tem remédio que a gente toma que trata desse problema. A gente precisa de um transplante de coração. Por isso que Jeremias vai dizer que Deus, quando mexe com a gente, quando o evangelho chega, quando ele ilumina a mente da gente, quando ele invade o coração da gente, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Um certo autor disse o seguinte sobre o coração segundo a Bíblia. Ele diz assim: o coração é o ponto de concentração da nossa existência. Do coração é que surgem os pensamentos, as ações, os sentimentos. Em nosso coração nós damos respostas às mais profundas e definitivas questões da nossa vida. É no nosso coração que o nosso relacionamento com as pessoas é determinado. É no nosso coração que o nosso relacionamento com Deus é determinado. Algumas doutrinas importantes que a gente ama: regeneração, a justificação, a santificação, essas coisas todas acontecem no coração da gente. Então, é no coração que a gente começa um relacionamento com Deus. Sabe de uma coisa? Ninguém mais consegue ver o coração da gente. Só Deus mesmo enxerga. Só Deus sabe o que se passa lá dentro, completamente. Às vezes nem a gente sabe tudo o que se passa no coração da gente, mas Deus sabe. Às vezes nem as pessoas mais próximas sabem o que se passa no coração da gente, mas Deus sabe. E Ele chama todos nós, você e eu, a entregarmos o coração a Ele. E sabe de uma coisa? Deus não aceita nada menos do que o seu coração. Porque se o coração é tudo isso que eu descrevi, se ele é mesmo corrupto, e se nele nós temos a concentração de tudo o que a gente é só nas mãos de Deus que o nosso coração vai ter valor. É só nas mãos de Deus que o nosso coração vai ganhar nova vida.
É só nas mãos de Deus que o nosso coração vai ganhar novo significado. É só nas mãos de Deus que o nosso senso de identidade, de pertencimento, são renovados. É por isso que Moisés vai ensinar, guiado pelo Espírito Santo, que todo o nosso amor deve ser devotado a Deus.